Os caras não competem. O Flamengo não compete, ele não joga. Tirando o Antônio Luiz Araújo, que tentou ali alguma coisa, coitado, sozinho. O Bruno Henrique que entrou e também buscou e não conseguiu fazer nada sozinho, porque é impossível desse jeito. E o goleiro, que não teve assim culpa, todo mundo jogou mal, todo mundo errou. É assim, uma coisa medonha. Aí tem a substituição do Ayrton Lucas, que aparentemente era por lesão, mas o próprio jogador deu entrevista quando saiu de campo, dizendo que foi opção do técnico, e também admitiu que fez um primeiro tempo ruim. O Pedro, né? O Pedro dentro de campo ali, não faz um pivô, não antecipa uma jogada. A única coisa que ele fez foi uma meia bicicleta no primeiro tempo, que aí a bola passou na frente do Gerson. O Gerson, obviamente, não alcançou a bola. Já tinha perdido um gol mais fácil contra o América, ele ia alcançar a bola ontem. O Gerson anda em campo. Aliás, a melhor partida do Flamengo contra o Grêmio foi ser o Gerson, que é intocável no time do Sampaoli. O Sampaoli, ele faz um trabalho que tem problemas, tem uma série de pontos que podem ser questionados, mas ali a questão ali é o seguinte: o problema ele tem que ser distribuído. Culpa do técnico, culpa dos jogadores, é culpa da diretoria, que criou uma situação colocando um técnico que tem esse perfil, todo mundo sabe, com o elenco, que é um elenco que ele repele determinados perfis de treinadores. Já aconteceu com o Paulo Souza. Não gosta e acabou. E chegam novos jogadores e isso não muda, porque isso já está enraizado. Quem chega meio que incorpora aquilo. Então, o jogo de ontem não dá para analisar meramente pela questão técnica e tática. É uma questão de comportamento mesmo. O time que não compete, o time que não quer jogar. Claramente não quer jogar. Né? E o Cuiabá, organizado ali, foi fazendo uma boa campanha, mais fora do que em casa, né? Ontem foi e venceu por 3-0, poderia ter vencido até por mais, tal a passividade do seu adversário. E os jogadores não ficam nem um pouco constrangidos, tá? Ninguém fica constrangido. Eles perdem bem perdido, demora a perder. Quando perde, é pancada. E tá tudo bem, normal. O discurso padrão ele sai assim naturalmente da boca de qualquer um que venha a falar alguma coisa. E segue. O jogo de quinta-feira é extremamente perigoso, está claro desde a partida de ida, quando o Flamengo enfrentou o Olímpico, que se mobilizou depois de um período muito ruim, desde junho sem vencer. Crise, troca de técnico, a Aguirre foi embora, já está do Santos, né? Entrou o Arce, mas dentro da sua proposta o Olímpia conseguiu perder de um gol, ficar vivo, era esse o objetivo, está vivo, os ingressos já estão se esgotando em alguns setores do estádio, vai ficar cheio, vai ter pressão. Ontem, com um monte de reservas em campo, enfrentou o Guarani do Campeonato Paraguai, Guarani que na quarta recebe o Botafogo, né? Na mesma situação, perdeu por um gol apenas, e ganhou de 5-3, voltou a ganhar o Olímpia, ou seja, bem ou mal, com reservas ou titulares, o time venceu, depois de muito tempo, passou o mês inteiro de julho sem vencer, 40 dias sem uma vitória, mas ontem venceu. E quinta-feira vai enfrentar o Flamengo. Se for o Flamengo que jogue parecido com ontem, entendeu? A chance de eliminação é imensa, é enorme. Se o Flamengo jogar, competir, resolver entrar em campo de verdade, como contra o Grêmio, como em outros jogos que eu citei, que não são tantos assim, mas existem, né? Aí o Flamengo tem aí uma boa possibilidade de classificação mesmo do chamado ambiente hostil. Mas o risco de eliminação é real. E não é tão pequeno, não. Justamente por conta desse comportamento que você não sabe qual vai ser. Tudo bem, volta outros jogadores, joga a Arrascaeta, joga Gabigol, deve ter o Everton Ribeiro, que ontem teve lá um problema clínico no vestiário, né, e foi tirado do banco, né, mas o risco de jogar dessa maneira ele é real. A gente sabe que pode ser que o time entre dessa forma. Se for parecido com ontem, a chance de eliminação é muito grande. Muito grande. A diretoria do Flamengo, que geralmente não faz nada nessas horas, ela tem aí 3 dias para entrar em ação. E ao CT, conversar com as partes, colocar em ordem essa bagunça, né? Ou seja, as diferenças entre essas pessoas, elas não podem ficar acima dos interesses do clube, mas elas estão. O técnico não cede, não se aproxima dos jogadores, os jogadores também não gostam do cara, porque ele conversa pouco, ele fala pouco, e aí você tem situações como, por exemplo, o São Paulo também procura encrenca, né? Ontem, o Davi Luiz fez um péssimo jogo, falhou em 2 gols. Ele tem o Rodrigo Caio em condições, ele não põe o Rodrigo Caio, ou seja, parece uma coisa quase que pessoal. Por que o cara não entra nem num jogo desse? Jogou muito mal, é verdade, o Rodrigo Caio contra o Alcas, mas ainda era lá atrás, naquele jogo da altitude, ainda era o Vitor Pereira. Ele não escala o jogador. O Varela entrou ontem muito em função da necessidade de poupar o Wesley e ter que observá-lo para o jogo do Grêmio, na outra quarta-feira, que o Wesley está suspenso. Então talvez tenha que contar com o Varela, porque o Mateuzinho voltou agora de uma contusão, estava parado desde março, joga desde março. O Pablo jogou porque ele não tinha o Léo Pereira, o Fabrício estava fora, então ele colocou o Pablo ontem, mas o Rodrigo Caio nunca joga, quer dizer, ele também não procura amenizar, ele não procura também aproximar um pouquinho mais, tornar as coisas um pouco mais amenas, num ambiente mais ainda tenso depois do episódio do Pedro, claro, embora nem todos os jogadores também fechem assim
com o jogador agredido. Existem também os problemas entre eles, nem todo mundo acha legal. O cara não quis aquecer, ele não veio treinar e eu estou do lado dele. Não é bem assim. Sempre vai ter quem torce o nariz para o comportamento do colega, né? E que ontem teve mais uma atuação pífia, mas não foi só ele, praticamente todos eles. Cebolinha jogava até com o Vitor Pereira partidas razoáveis, né, boas até, era o líder de assistência, fazia alguns gols, não pega na bola. Então você percebe que há algo, não é estranho, é algo muito evidente, a incompatibilidade. E isso tem que ser remendado por alguém, porque não há tempo para outra coisa. Os caras estão correndo o risco de colocar toda a temporada no lixo, ficar só, talvez pela Copa do Brasil, pela vantagem que fizeram contra o Grêmio. Mas que também não assegura nada, tanto no confronto contra o Grêmio, como numa eventual final, porque com esse comportamento de ontem, o Flamengo pode perder para qualquer time do futebol brasileiro e sul-americano. Qualquer time minimamente razoável, né? Qualquer time das competições das quais ele participa. Para o Olímpia, que dos classificados que estavam em primeiro era, em tese, o mais fraco, até pela crise que já enfrentava, para o Cuiabá, e pode perder para Grêmio, pode perder na final para São Paulo, para Corinthians, pode perder tudo, pode ficar tudo pelo caminho, porque realmente a conduta do time e a falta de sintonia com o técnico é um negócio muito evidente, é impressionante que ninguém faça nada contra isso.